Gravando, então me fala primeiro o seu nome e tudo certinho pra gente saber Mas pode falar comigo. Eu sou Justino Sarmento Rezende, meu nome original, nome de benzimento é Drpó, porque o nosso povo chama-se Tapinopuna, filhos da cobra de pedra. Está relacionado com a mitologia que narra as nossas origens, que os trovões se tornam cobras aqui no Lago de Leite, no Rio de Janeiro. Então eles vão parando ao longo do rio Amazonas, beirando aqui o Oceano Atlântico, Amazonas, Guapés, Rio Tiquié. Então nossa mitologia conta toda essa história. Então meu nome está relacionado a essa história sagrada, que é o mito. O nome Drpó significa nome de um peixe pequeno que vive entre as pedras. Difícil de ser encontrado, difícil de pescar também. Então esse nome é dado ao primeiro filho que nasce. Então meus avós eram mestres de danças cerimoniais. Então eu recebi esse nome. Esse nome contém um projeto de vida que era para me tornar mestre de danças e rituais. E depois também, ao longo da história, estudando, eu entrei no seminário e me tornei padre da congregação dos Salesianos de Dom Bosco. Então eu sou padre há 21 anos. Então essa é um pouco a minha identidade. Como que foi a história que você foi preparado, sua mãe fez todo um esforço, como que foi que ela te cobrou isso? Segundo a tradição nossa, quando o benzedor sabe que vai nascer um menino, ele com sua sabedoria bem apurada, que ele tem na visão, nos seus sonhos, ele sabe quem vai nascer de uma gravidez. Então meu avô sabia que seria um menino. Então ele, desde muito cedo, desde a gravidez, ele benzeu de forma muito especial para que eu nascesse, crescesse bem no ventre materno, para que depois, quando nascesse, já minha mãe continuasse me cuidando, seguindo dietas alimentares, deixando de comer certos alimentos, como assado, como comer comida quente. Tinha uma série de regras que a mãe tinha que fazer para poder educar um futuro mestre de danças. Então por isso que minha mãe, ela ficou muito chateada quando eu disse que entraria no seminário. Então minha mãe, ela me disse que não foi para isso que ela me educou, que ela fez toda uma formação, fez toda a vida dela, deixando de fazer muitas coisas que ela gostaria de fazer, de alimentação, porque o meu avô, que era mestre de danças cerimoniais, impôs para ela um seguimento de regras muito difíceis, não para o bem primeiro dela, mas para o bem do futuro mestre de danças e cerimoniais, que era eu. Então quando fui no seminário, ela ficou chateada, porque eu estava mudando todo
o destino que estava já traçado para a minha vida. E meu avô também. Ele disse: na nossa cultura não tem padre, de onde você tirou essa ideia? Então, para ele foi um espanto grande quando eu fui para o seminário e meu pai, que já era um catequista na época, ele disse: deixa ele ir no seminário, não vai dar certo não, daqui a pouco ele vai retornar aqui. Então essa era a situação que eu vivi, que minha mãe principalmente viveu, porque eu mudei também todo o sentimento dela, para qual ela se dedicou, deixou de fazer muitas coisas. Então eu acabei tirando um pouco a esperança que ela tinha criado em cima da minha pessoa e do meu avô também. Nós falamos hoje exatamente o que você me falasse, como que você conseguiu e consegue até hoje transitar nesses dois mundos espirituais, de religiosos, conceitos religiosos, de conceito que é Deus, né? Que é Deus do cristianismo, que é o Deus da sua cultura, na sua cultura. Como você transitou dentro disso? Primeiro porque eu tenho consciência dessa realidade muito profunda dos benzimentos que os nossos pais fazem desde a gravidez de uma mulher e depois quando eles nascem tem todos os ritos, né? Rito de benzimento, do banho, da primeira alimentação, da iniciação do rapaz, da menina. E eu, como peguei um pouco esse espírito, porque eu convivi muito com meu avô e minha avó, então essa convivência muito profunda no dia a dia, o meu avô foi me ensinando como é que eu tinha que viver como homem. Sabe, não? Pona, filho da cobra de pedra. Principalmente ele trabalhou com minha identidade de um futuro mestre de cerimônias de dança. Então eu tenho muito forte essa consciência religiosa da minha etnia. E depois, por outro lado, também como eu vivi como aluno interno, estudei com salesianos desde 9 anos, e depois a vida do seminário, ela me ensinou outra realidade, outra perspectiva religiosa, que é Deus dos cristãos. E depois, quando fui estudando teologia, principalmente, eu comecei a trabalhar, principalmente a espiritualidade indígena, espiritualidade cristã. Isso foi desabrochando na minha vida como um elemento muito importante que me segura em dois âmbitos grandes, né? Não é que eu me sinto dividido, eu me sinto muito como se duas realidades estivessem interagindo em mim, a espiritualidade tuiuca e a espiritualidade cristã. Então, eu consigo fazer esse trânsito, porque eu tenho conhecimento da vida religiosa tuiuca e vida religiosa cristã. E para fazer essa aproximação, eu tinha que fazer alguns cortes, ou romper mesmo com as estruturas da minha vida religiosa cristã, da minha vida de padre. Então, dedicar mais tempo também com contatos com meus
irmãos, com meus parentes, participação às festas, rituais, ficar com eles, participar da experiência religiosa, passar pelos benzimentos, da defumação, da nominação religiosa e depois da vida cristã,